Amém, gente? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então aí em Efésios capítulo 3, versículo 1. Vou dar um tempo para você, e aí? Vou dar um tempo para você buscar a sua Bíblia, abrir o aplicativo. Queria pedir que agora você aí na sua casa desligasse tudo. Sei que você talvez aí já está com todas as coisas na volta aí desligadas, está focado nesse culto. Se você não está, queria que você aí agora desconectasse. Está assistindo o culto pela televisão? Então não fique no WhatsApp agora nesse momento. Você está assistindo pelo telefone? Então concentre-se aí. Desconecte de tudo, para que nós possamos realmente crescer na palavra de Deus e terminar esse culto debaixo da bênção e do poder de Deus. Amém, gente? Deu para encontrar? Efésios 3. Você pegou a sua caneta também? Você está riscando a sua Bíblia? Lembre-se que no Caminho Church agora é regra nossa, nós riscarmos a nossa Bíblia, como a minha está aqui riscada, ó. Não tenha medo nem receio de riscar a sua Bíblia. Faz parte, é bom que você risque ela, marque ela das coisas que são importantes da palavra de Deus. Nós já estamos em Efésios 3. Talvez você aí, quantos anos de fé, talvez não sabia o que Efésios, essa carta para os Efésios, que na verdade é uma carta para nós, dizia, talvez você não sabia, agora você está sabendo. Então por isso, escreva, risque, faça anotações. Se você usa a Bíblia em aplicativo, eu queria convidar você a você usar uma Bíblia de papel, porque é mais fácil de anotar. Mas se você ainda não tem, abra um bloco de notas aí, faça anotações em relação à palavra de hoje, para que você cresça, em nome de Jesus. Vamos ler? Por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Nós estamos nessa série de mensagens, crescendo um pouco mais, entendendo o que significa, o que diz a carta aos Efésios. Nós por muito tempo, e algumas pessoas são levadas à religiosidade das Escrituras. O que significa religiosidade das Escrituras? É tornar a Bíblia apenas algo para eu tirar de manhã uma palavra para ser abençoado, tirar algo que me fale de bênçãos. Outros olham para as Escrituras apenas como algo a ser debatido, como algo a ser discutido, nas rodas de conversa, nas rodas de debate, simplesmente algo a ser estudado, simplesmente por estudar, sem um sentido óbvio. Quero que você entenda uma coisa, que tudo que Jesus fez, toda a palavra de Deus, ela culmina, ela acaba no dia a dia do homem. É o nosso dia a dia da vida de servos de Deus, filhos de Deus, que vamos crescendo dia após dia, desenvolvendo dia após dia no sentido de
eu e você, enquanto pessoas, indivíduos, vamos nos tornando aos poucos parecidos com Jesus, vamos nos tornando um com a igreja, e nos tornando um com a igreja, nós vamos revelando o Pai às pessoas que não conhecem. É o dia a dia. Tudo que da palavra não redunda, não acaba em prática diária, em dia a dia, nós devemos sim ler, nós devemos sim estudar, mas nós devemos deixar aqui do ladinho e focar naquilo que a palavra nos orienta para a nossa prática diária de vida, nossa vida com Deus, nossa vida com as pessoas, nossa vida com a nossa família, nossa vida com a gente mesmo, o nosso dia a dia. Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, que é uma das cartas mais importantes da palavra de Deus, dentro do meu ponto de vista, ele revela e usa essa carta para revelar para nós um dos maiores mistérios que a gente pode experimentar na nossa vida, um dos maiores, se não o maior mistério, a maior coisa, a maior informação, que está aqui em Efésios 2, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Paulo decide dizer para todos nós, que não só judeus, mas nós gentios também, fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus, e agora nós somos amigos de Deus. Nós voltamos a nos reconciliar com Deus, nós estamos próximos de Deus de novo, e isso é tão profundo. Isso é tão profundo, isso é tão forte, que a informação de que nós estávamos inimigos de Deus, sem condição de nos tornar amigos de novo, porque para nos tornar amigos de novo era necessário pagar um preço para que essa amizade fosse refeita. Era necessário que alguém tomasse uma atitude. Quando você é inimigo de alguém ou está em inimizade com alguém, sempre é necessário que uma das duas partes tome uma atitude. O interessante é que quando você é o ofensor, quando você é o causador do mal, quando você é o causador da inimizade, você feriu alguém, você pecou contra alguém, você errou contra alguém, o caminho de buscar a reconciliação é quase impossível por parte de você. Você pode buscar o perdão, mas a reconciliação não. Quando uma pessoa erra com você, peca com você, fala mal de você, destrata você, deve para você, causa um mal grave a você, é muito difícil que essa pessoa consiga de você a reconciliação. Ela pode ter o seu perdão, você perdoa e manda caminhar, você perdoa e manda ela seguir a sua vida. Reconciliação só dá quem é ofendido. Reconciliação só libera quem foi atingido com o mal. Esse libera a reconciliação. Esse traz você, o ofensor, para dentro do seu convívio de novo. Esse traz você para dentro da sua casa novamente, quando há reconciliação. Nessa divisão, nessa inimizade de Deus com o homem, só o próprio Deus poderia trazer o homem de novo para o seu convívio. Só Deus poderia reconciliar o homem, não apenas perdoá-lo, mas reconciliá-lo consigo mesmo. Só Deus, porque foi Deus o ofendido. Quando o homem deu as costas para Deus, quando em Adão e Eva todos pecaram e separados foram da presença da glória de Deus, Deus foi o ofendido, Deus foi o atingido, Deus foi o abandonado. Foi para Deus que nós viramos as costas. Deus deu tudo para a gente e nós viramos as costas para Deus. Foi nós que erramos contra Ele, e agora Ele em Cristo nos pega e coloca de novo na casa dele. Não apenas os judeus, mas todas as pessoas, eu, você, os gentios de todas as raças, tribos, línguas e nações. Nós somos pegos pelo sacrifício de Jesus e trazidos para a convivência de Deus de novo. É a reconciliação. Tem informação maior do que essa? Tem mistério maior do que esse? O que Paulo está dizendo que é um mistério que foi para ele revelado, é o mistério de que os gentios também fazem parte. O mistério que Paulo está revelando e dizendo que foi revelado a ele por Deus é um mistério que os gentios também fazem parte do corpo de Deus, e eles estão agora junto com Deus pelo sacrifício de Jesus. Isso é tão forte, isso é tão poderoso naquele que crê de verdade nisso, porque uma coisa é crer, como eu falei no início, na palavra como religião, religiosidade, como texto a ser lido, estudado, como algo a ser simplesmente praticado, mas não como vida de verdade.
Quando a gente entende isso de verdade, a gente cria dentro de nós o que Paulo criou. É impossível não criar isso. Perceba que no início ele diz o seguinte: por essa causa eu, Paulo. Que causa? A causa de que nós fomos reconciliados. A causa de informar as pessoas. Por essa causa, ele diz: sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Ele era prisioneiro por dois motivos. Prisioneiro porque era prisioneiro em Cristo, não tem como se livrar de Jesus. Quando você entende que Jesus te deu essa missão, não tem como. É impossível você se livrar de Jesus quando você percebe que Jesus te deu essa missão. Como é que você se livra dessa missão? Sabendo que nos teus ombros está a responsabilidade de fazer com que inúmeras pessoas conheçam Jesus. Imagina, você não tem como, é impossível você se livrar de Jesus. Você é prisioneiro dele. Quando ele te dá uma missão como essa, você é prisioneiro dele. Por exemplo, vou dizer uma coisa para você: você é prisioneiro dos seus filhos. Porque foi te dada a incumbência de de criá-los. Foi dada a você a missão de criar eles, de fazer eles se tornarem pessoas de bem. Você é prisioneiro disso, nem que você queira, você não consegue, mas é um prisioneiro por amor. Você é prisioneiro aos seus filhos por amor a eles. É o que Paulo tinha pelos gentios, pelas pessoas. Ele entendeu a missão que ele tinha de conduzir pessoas que não conheciam Jesus até o conhecimento de Jesus. Uma missão de filhos, de pegar filhos distantes, afastados, pegar eles e aproximá-los de Deus novamente. Ele estava aprisionado nesse sentido de propósito. Mas nesse tempo dessa carta, Paulo também estava preso também, de verdade, em Roma. Ele estava, você olha Paulo escrevendo essas coisas, como é que pode um homem aprisionado por causa do Evangelho escrever isso? Se você fosse aprisionado pelo Evangelho, por causa do Evangelho, você faria talvez o quê? Reclamaria talvez, dizendo: pô, eu sou fiel ao Senhor, sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, dediquei minha vida toda, sofri prisões e agora estou aqui preso. Entende? Então preso, Paulo mesmo preso, fisicamente ele se sentia preso, espiritualmente no propósito, e essa prisão, ela era por amor. Ele dizia, ó: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo era prisioneiro pelo amor. O amor às vezes aprisiona mesmo. Quando você ama, você é aprisionado, como eu falei agora há pouco. Por isso que eu quero dizer para você uma coisa. Eu quero já aproveitar e dizer um negócio para você. O amor tudo suporta. Já preguei esses dias aqui no caminho. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Então, a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E a gente fica olhando hoje casamentos, por exemplo, que acabam por qualquer coisa. O amor tudo suporta, meu irmão, minha irmã. O amor tudo suporta. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor é paciente. Você entende isso? Então, quando a palavra fala que o amor de muitos esfriaria, está esfriando talvez em você, que não entende mais que o amor, como Paulo está falando aqui, prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Eu amo tanto vocês que eu sofro a prisão. Eu sofro ela. Eu não abro mão dela por causa do meu bem, mas pensando no bem de vocês eu fico aprisionado. Isso é amor. Pensando no bem dos outros eu me submeto a uma prisão. Pensando no bem dos outros eu me submeto a uma condição difícil às vezes. Por amor do outro. Quando você pensa em você mesmo, não é amor. Isso aí é o quê? Egoísmo. Egoísmo. Então você é tão egoísta que você pensa primeiro no seu bem do que nos outros. Então você deixa que os outros se danem para que você fique bem. Paulo fez ao contrário. Ele se danou, no sentido da palavra. Ele se danou para que os outros ficassem bem. Nós, inclusive eu e você que estamos aqui, ouvindo a palavra dessa carta que ele escreveu para nós, dizendo que por amor estava preso. Por amor a nós estava preso, porque os gentios somos nós todos. Versículo 2 diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Nós já lemos isso nos 3 últimos domingos. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual
em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, qual é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, a primeira informação, uma das primeiras lições que Paulo fala aqui é um mistério, porque nunca foi dito. Na palavra toda, de Gênesis até Paulo, nunca foi dito que o Evangelho alcançaria pessoas que não eram da casa de Abraão, mas pegariam pessoas de qualquer lugar. E hoje o Evangelho é assim. O Evangelho não é restrito, por exemplo, aos nossos templos. O Evangelho não é restrito ao que você acredita de Evangelho. Enquanto você estava aí talvez acreditando, por exemplo, enquanto a igreja católica acreditava que só a igreja católica levava para os céus, só as indulgências e só as outras coisas, vem Martinho Lutero quebrando tudo e mostrando que o Evangelho é muito mais poderoso do que uma instituição. Durante algum tempo, outras igrejas, outros movimentos se consideraram exclusivos no sentido de conduzir pessoas a Cristo. Tem igrejas que ensinam que se você não for batizado de uma certa forma, você não vai para o céu. Tem outras igrejas que dizem que se você fazer tal coisa, você não vai para o céu. Só elas, no padrão delas, no jeito delas, ou seja, tem que cumprir a cartilha. A cartilha daquela igreja, na verdade, é o que conduz ao céu. O Evangelho é muito maior que isso, meu irmão. O Evangelho é muito maior que isso. Os judeus acreditavam. Eu fico pensando, eu fico olhando para essas coisas e vejo como é surpreendente quanto as coisas se repetem. Como é surpreendente como as coisas vão se repetindo. E vão se repetindo. Eu vou fazer até um vídeo sobre isso qualquer dia desse, sobre a demonização do novo. Tudo que é novo é demonizado pelas pessoas. Os judeus demonizaram isso. Como pode gentios imundos se tornarem filhos de Abraão? Mas que heresia é essa? Que absurdo é esse? Filhos imundos, gentios, samaritanos, como pode essa gente se tornar também filho de Abraão? Pois esse também é um filho de Abraão, não é isso? Como pode? Não, isso é imundo. Isso aí não cumpre a cartilha. Esse aí não é circuncidado. Aquela aparência, né? E aí por aí vai. E a gente vai caminhando e vai passando eras. E aí eu lembro quando surgiu esse instrumento aqui, ó, a bateria. Eu não lembro quando surgiu, não sou tão velho assim também. Mas quando ele chegou na igreja, demônio, era do diabo. Eu vi pessoas no púlpito dizendo que bateria é do diabo. Aliás, tem igrejas que ainda dizem que a bateria é do diabo. Viu aí, Tatá? Tem pessoal que ainda diz que a bateria é do diabo. Televisão é do diabo. Aqui na igreja, aqui no caminho, deve ter umas 8 televisão aqui dentro. Monitor, televisão, 5, 6, 7 aí. Vai aumentar, vai ter mais ainda. Lá tem um projetor que é uma televisão, vai ter outro aqui também. Está cheio de televisão, né? A igreja usa televisão hoje. Aí tem igrejas, acredita que tem igrejas que ainda proíbe televisão, mas pode ter telefone, pode assistir YouTube. Meu Deus do céu! É uma heresia sem tamanho, eu fico apavorado. Tudo que é novo, agora igreja preta também, é do demônio. Daqui um pouco toda a igreja vai ter preto na igreja, e aí vai desmistificar isso. Tudo que é novo, rádio foi considerado do diabo, TV foi considerado, hoje todo mundo tem. Eu lembro que os irmãos guardavam a TV no armário do guarda-roupa. Guardavam no guarda-roupa, ou escondiam para quando vinha visita, ou quando o pastor ia visitar a igreja deles, ele escondia a televisão, porque a televisão era do diabo. Ou seja, tudo que é novo é demonizado. Coisas novas que vão surgindo, a primeira coisa que a gente faz é demonizar. Não é de Deus, é do diabo, sem antes avaliar as coisas. Aconteceu com eles da mesma forma. Era um mistério que nunca ninguém tinha falado, era uma novidade. Nunca se ouviu falar de gentios, filhos de Abraão. É um mistério, por isso que é um mistério que Paulo fala, é um mistério que nunca foi falado. Você percebe que ele fala isso aqui? A saber que os gentios, membros, ele fala antes aqui, ó,
Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, a qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. É uma novidade. Foi combatido. Você sabia que quando Paulo pregava isso nas igrejas, preste atenção, Paulo andava pregando o evangelho dizendo: agora todos podem, não precisa circuncidar mais, todo mundo agora tem que circuncidar o seu coração, se converter dos seus maus caminhos, abandonar o pecado, se converter ao Senhor Jesus e ter a vida transformada. É assim que Paulo pregava. Vinha uma trupe de judeus atrás, onde Paulo passava, os judeus passavam fazendo o quê? Circuncidando os homens, aplicando as regras judaicas na igreja. Eram os chamados judaizantes, porque não acreditavam que o poder de Deus era suficiente para, sem nenhuma dessas coisas, alcançar pessoas com o poder do evangelho. E hoje está acontecendo assim. Pessoas em todos os lugares, longe até mesmo das nossas estruturas denominacionais, estão sendo alcançadas pelo poder do evangelho, porque o poder do evangelho é muito mais poderoso do que as nossas regras. O poder do evangelho é muito mais poderoso do que os nossos templos. O poder do evangelho é muito mais poderoso do que as nossas caixinhas que nós criamos para que Deus só se manifeste dentro delas. Deus é muito mais poderoso do que isso. Deus se manifesta fora das nossas caixas. Deus se manifesta fora dos nossos conceitos. Deus se manifesta fora daquilo que a gente acha às vezes que é o correto. Ele gospe num barro, faz um barro, joga no olho do homem. Para que isso? Porque Ele quer, irmão. E Ele faz do jeito que Ele quer, Ele decide, Ele faz, e ninguém tem nada a ver com isso. Ele está por aí agindo, por aí afora agindo. No meio dessa pandemia, então, nem se fala. Amém? Vamos seguir. Versículo 6, então, a saber que os gentios são co-herdeiros, que maravilha, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Eu acho interessante isso aqui que Paulo fala, porque Paulo não fica tentando se colocar numa condição de humildezinho. Não, eu não sou. Não, Paulo se afirma, do qual fui constituído ministro. Eu sou ministro da nova aliança. Eu sou pregador. Eu sou ministro da reconciliação de Deus com todos os povos. É importante isso para a gente hoje, olhar para a vida do Paulo, desse exemplo para nós, e reconhecer quem a gente é, assumir quem a gente é. E não só assumir no status, mas assumir no comprometimento com o chamado. Eu estou vendo hoje, talvez eu fale mais à frente com mais detalhes, mas muitas pessoas se comprometendo com status. É fácil se comprometer com status. O status de pregador é fácil, você fala meia dúzia de palavra bonita, e hoje você pode até usar técnicas de emocionar as pessoas, técnicas de manipulação. Tem aí como é que é o nome daquele negócio? Tem uma técnica que eles usam aí de manipulação de massa, eu não vou lembrar agora, neurolinguística, PNL, é isso aí, PNL, programação neurolinguística. Eles usam essas técnicas aí, eles fazem o que querem com essas técnicas. Irmão, o evangelho é muito mais poderoso do que PNL, o evangelho é poderoso, mas é fácil hoje. Aí usa o status, usa táticas, usam técnicas, usam o púlpito, impressionam as pessoas e vivem no status. Bota na cadeia para ver. Bota na cadeia. Não, eu vou falar aqui em nome de Jesus, leva na tua igreja e não dá oferta. Leva na tua igreja para pegar e não dá oferta, vê o que vai acontecer. Vai sair na rede social espraguejando você no outro dia. Você não suporta nem não receber oferta, que dirá vai suportar uma prisão. Não suporta prisão. Você consegue entender? Estão comprometidos apenas com o status da missão, mas não com a missão completa. E a missão completa, quando Paulo diz que eu fui constituído ministro, não é no sentido do status do ministro,
Não é no sentido de pegar melhores aviões, escolher o avião que voa, escolher o hotel que posa, escolher a igreja que prega, ficar medindo o povo, pedindo altas ofertas. Esse status de ministro todo mundo quer. O status de ministro que Paulo está dizendo, a condição de ministro, de trabalhador, é ao ponto de estar preso e continuar fazendo a obra. É a missão, é a posição. Ele se considera ministro, ele não foge da responsabilidade. Você não pode fugir das responsabilidades que Deus colocou sobre os seus ombros. Você não pode fugir das responsabilidades que Deus colocou sobre você. Por exemplo, na sua família, você é ministro do evangelho da sua família. Sua família ninguém é crente, só você é crente. Teus vizinhos aí ninguém é crente. Você é ministro deles, não fuja dessa responsabilidade. Mas também não use essa responsabilidade para se sobrepor aos demais, porque Paulo no versículo 8 diz: a mim, o menor de todos os santos. E Paulo não está mentindo quando se coloca na posição de menor de todos os santos. Paulo não está mentindo. O menor, o que serve a mim, o menor de todos os santos. Aleluia, com humildade, humildade verdadeira. Humildade porque a humildade dele é registrada na sua vida, no seu dia a dia. Homens acompanhavam o dia a dia de Paulo, discípulos acompanhavam o dia a dia de Paulo. Não era apenas nas aulas de Paulo que os discípulos acompanhavam, os discípulos acompanhavam o dia a dia de Paulo. Eu faço a pergunta às vezes para alguns homens e mulheres que se dizem de Deus: se algum discípulo acompanhasse o dia a dia dele, será que no final sobraria alguma coisa? Eu acho que alguns não sobraria. O dia a dia, eles acompanhavam o dia a dia de Paulo. Então quando ele fala a mim, o menor de todos os santos, ele não está mentindo, ele está dizendo aquilo que ele é de fato e de verdade, se considera, mas mesmo assim um gigante em poder, no poder do evangelho. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. Agora você consegue perceber que as riquezas de Cristo são maiores do que aquelas que a gente pode sondar? O que é sondável das riquezas de Cristo é muito pequeno. O que é perceptível, palpável das riquezas de Cristo não pode ser comparadas com nada, gente. Você não pode achar que Cristo veio ao mundo para te dar carro novo. Você não pode achar que Cristo veio ao mundo para te dar condição financeira. Você não pode achar que Cristo veio ao mundo simplesmente para que você passe numa crise sem passar dificuldade e você possa dizer assim: bom, eu como filho de Deus, graças a Deus, passei pela crise sem passar dificuldade porque Deus me protegeu. Não é isso. Não é isso. Não é essas riquezas de Deus em Cristo para nós. Não tem como comparar o que a gente tem aqui de bom. Deus pode tornar você aqui um milionário, bilionário. Você pode se tornar aqui nessa terra o homem mais rico do mundo, mas nada se compara com o que vai esperar a gente depois. É lá onde Ele foi preparar para a gente lugar. É lá na reconciliação plena. Eu preguei domingo passado eu preguei isso. Não tem como comparar. Aliás, não preguei domingo não. É um vídeo que vai sair essa semana, provavelmente no YouTube. Um vídeo que eu gravei falando sobre as cenas, o processo todo da vida de Deus com o homem. E culmina, acaba, chega no limite quando nós vamos enxergar Ele face a face. Quando nós rompermos dessa pele aqui, ó, essa carne atribulada que passa fome, essa carne atribulada que você tem que vencer, porque senão ela bota você no caos, ela bota você no chinelo, no opróbrio. Essa carne que se você entregar ela para as drogas, para o fumo, para a bebida, ela desgraça a sua vida, desgraça a sua família. Essa carne que a gente sofre nela dores, sofre fome, sofre necessidade, sofre lutas, guerras internas, aqui dentro, emocionalmente, dessa carne que a gente vive. Quando isso for rompido e a gente deixar isso tudo para trás, e nós nos encontrarmos com Deus face a face, aí sim, isso é precioso, isso é riqueza. Isso é riqueza. E nós temos a informação pela palavra de Deus, que nos foi dado o direito de no romper das nuvens,
no romper dos dias, nós encontrarmos o Senhor, porque nós somos dele agora, porque ele nos comprou por um alto preço, e nos fez família sua, nos fez corpo seu, nos fez um com ele, para a glória do seu Filho, Jesus Cristo. Por ele nós fomos feitos herança em Deus. Glória a Deus, isso é precioso, gente. Isso é riqueza insondável. Não dá para sondar essa riqueza. Não dá para sondar. Não dá para apalpar essa riqueza. O que nós experimentamos aqui, a palavra fala que o que nós experimentamos aqui é uma prévia do que vai ser lá de verdade. E quando a gente chegar lá, a gente vai experimentar plenamente o que são as riquezas insondáveis de Cristo. 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Existe nesse texto aqui uma informação maravilhosa. Deus, ele age na gente, ele nos alcança com o evangelho, ele nos traz para perto, ele nos faz família sua. Quando nós nos tornamos família de Deus, perceba, quando nós nos tornamos família de Deus, nós começamos a manifestar, Paulo vai falar sobre o bom cheiro de Cristo, nós começamos a manifestar na nossa vida as coisas de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, e é multiforme mesmo. Não dá para colocar numa regrinha, numa caixinha, a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é multiforme, ela se manifesta de todas as formas. É só você experimentar a vida com Deus no seu dia a dia, e você vai experimentar a multiforme sabedoria de Deus na sua vida. Você pega, por exemplo, aquela palavra que eu gosto tanto, que é o caminho no caos. Às vezes acontecem coisas terríveis com a nossa vida, e depois de nós nos recuperarmos dessas coisas terríveis, nós alcançamos lugares que nós não alcançaríamos se nós não tivéssemos passado por aquele problema. Não tem como explicar isso. Não tem como explicar. Talvez você está hoje na igreja porque um mal aconteceu com você. Talvez você está hoje nos caminhos de Deus porque você sofreu muito. Agora explica para mim como é que Deus, no meio desse sofrimento, consegue construir uma coisa nova e abençoar a sua casa desse jeito. Os teus filhos seriam quem se você não tivesse encontrado Jesus? E por aí nós poderíamos falar de várias coisas que o Senhor faz de formas diferentes. A multiforme sabedoria de Deus que é revelada através de nós. Observe, para que pela igreja, é através da gente, é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. E mais ainda, essa multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eles conhecem a sabedoria de Deus através de nós. Aleluia, meu irmão. Você com seu dia a dia, você no meio dessa pandemia, você sofrendo talvez, você pelos sofrimentos que você passou na sua vida, pelas experiências que você teve com Deus na sua vida, porque eu vou dizer um negócio para você, não tem lugar de maior experiência com Deus do que o sofrimento. Não tem lugar maior, aleluia, de experiência com Deus, quando você começa a sofrer, quando você sente na sua pele a dor, e a dor te obriga a orar, a dor te obriga a jejuar, a dor te obriga a ficar perto de Deus, e esse orar, e esse jejuar, e esse ficar perto de Deus, começa a dar a você experiências que você não teria se o seu barco estivesse na bonança. Você não teria as experiências que você tem hoje com Deus. Você não conheceria as coisas de Deus se você não tivesse passado pelo sofrimento. O sofrimento é o lugar onde mais se manifesta a sabedoria de Deus na vida do homem, porque é o momento que o homem mais recorre a Deus. E é através da igreja, quando você está no seu sofrimento, orando, chorando, não tem aquele louvor
que é a vitória, vai chorando, geme e chora, não é? Não tem esse louvor aí? Do Matos Nascimento, né? No final do culto eles... Não tem ensino? Quer vitória? Então, aí você está lá chorando. Eu acho isso maravilhoso, gente. Eu acho isso maravilhoso. O crente está lá sofrendo, chorando, gemendo, e Deus agindo na vida dele. Enquanto Deus age na vida dele, os principados e potestades estão olhando. Olha lá o que Deus está fazendo, olha lá. Olha, mas eu não sabia disso não. É aqui, ó. É a palavra que está dizendo, olha aqui. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que alcança o indiano. A sabedoria de Deus que alcança lá o chinês, que agora tem que estar fazendo cada vez mais culto escondido. O indiano no meio de uma terra, às vezes lá idólatra, muito idólatra, onde não pode nem manifestar a Bíblia, a palavra de Deus. Lá no meio daquilo tudo, Deus está lá agindo na sua multiforme sabedoria, alcançando todas as tribos, no meio dos índios, no meio dos povos, em todas as gerações. Nos lugares mais longínquos, de um jeito ou de outro, o evangelho chega. É a multiforme sabedoria de Deus alcançando os lugares, e os principados e potestades aprendendo através da igreja a sabedoria multifacetada, as multiformas da sabedoria de Deus manifestada na gente. Aleluia, glória a Deus. Agora, é interessante que é preciso que a gente manifeste isso. Manifeste isso. Você precisa manifestar a sua fé. Você precisa manifestar a sua vida com Deus. No manifestar a sua vida com Deus, a igreja vai crescendo e a sabedoria de Deus vai sendo conhecida. E para a gente encerrar, um sétimo ponto. O versículo 13 diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. A gente encerra aqui esse Efésios capítulo 3 até o versículo 13. Domingo que vem nós começamos do 14, talvez entremos no capítulo 4 de Efésios. Nós vamos até o final, e no final você vai ver o que vai acontecer com a sua vida, com esse conhecimento de Deus. Paulo estava sofrendo na cadeia, nas prisões. Paulo está preso nessa hora. Enquanto ele está escrevendo isso, ele está preso. Aqui é uma lição para você. Quando você passar por tribulação, escuta aí, você crente que está aí sentado aí no seu sofá, está aí na sua cama assistindo essa transmissão, ou você depois que vai assistir essa pregação aqui no YouTube ou no Facebook, escuta bem que eu vou falar para você. Pare com mimimi. Pare de ser mimizento. Pare de ficar querendo abandonar sua fé por causa das tribulações que você está passando. Pare de querer ficar reclamando de Deus e dizendo que Deus não está olhando para você, quando você está passando por uma breve e momentânea tribulação. Muito pior do que isso, eu fico olhando hoje no Brasil, e há um tempo atrás, onde eram presos e são ainda às vezes presas pessoas que não fizeram nada, às vezes por motivo político. Eles vão lá e prendem as pessoas. Já fizeram isso por aí afora, as crises que deram política, muitas pessoas foram presas sem motivo. Fico olhando às vezes também pessoas que são presas injustamente por crimes que não cometeram. E às vezes você fica aí, em vez de levantar a sua voz e crer nos processos de Deus, você fica reclamando por causa de uma tribulaçãozinha de nada que você passa. Pare de reclamar. Paulo, na prisão, escreveu essa carta que vem edificando a igreja aí há quase 2000 anos. Essa carta vem edificando igrejas, e agora aqui no Caminho Church está edificando a nossa igreja. Esse homem escreveu essa carta preso, esse homem escreveu essa carta sofrendo, esse homem escreveu essa carta na prisão. Ele não se ateve a reclamar, ele se posicionou em Deus, e mesmo preso edificou a vida de muitas pessoas. Então, irmão,
Quando você passar por tribulações, se nós passarmos por tribulações, Paulo fala: ei, não desfaleçam por causa da minha tribulação. Aleluia, não desfaleçam, porque eu estou sofrendo. Não fiquem chateados, não fiquem angustiados, porque eu estou sofrendo. Porque eu estou sofrendo é para a glória de vocês. Eu estou sofrendo é para a bênção de vocês. Enquanto eu sofro, a multiforme sabedoria de Deus flui da minha vida. Aleluia, aleluia. Eu fico olhando meu irmão, eu fico imaginando Paulo preso. Eu fico imaginando Paulo preso, aprisionado, correntes presos na sua volta, pessoas lamentando as suas prisões, e no meio daquilo tudo, Paulo, usado pelo poder do Espírito Santo, começa a escrever e escreve. Eu fico imaginando os principados e potestades olhando para aquilo, sem acreditar no que está acontecendo. Como pode Deus, através de um homem preso, aprisionado, fazer com que tantas pessoas sejam edificadas? Talvez ele não tinha nem enxergado nós aqui, talvez ele não tinha nem enxergado a gente aqui hoje. Talvez os principados e potestades, porque eles não podem enxergar o futuro, eles não têm esse poder, somente Deus pode. Eles não podem, talvez eles não enxergaram você aí no seu sofá, talvez não enxergaram, mas essa palavra que saiu das mãos de um homem aprisionado, essas palavras que nasceram do coração de um homem em sofrimento, essas palavras subiram e estão chegando nos mais distantes lugares, estão chegando aí na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Esse é o poder do Evangelho. Então, meu irmão, Paulo está dizendo: não fiquem tristes com o meu sofrimento, não desfaleçam com o meu sofrimento. Não, porque o meu sofrimento é para a bênção de vocês. Talvez você está hoje, ou nós estamos hoje passando por algum tipo de sofrimento. Talvez você passe por um tipo de sofrimento, mas não se esqueça de Deus, porque Deus, nesse sofrimento que você está passando, talvez Ele queira se revelar em você. Talvez o sofrimento que você está passando, talvez o sofrimento que eu estou passando, é Deus querendo se revelar em nós, para que em nós se manifeste a multiforme sabedoria de Deus. E essa multiforme sabedoria de Deus alcance teu vizinho, alcance teu parente, alcance teu filho, alcance teu pai, tua mãe, teu avô, teu avó. Talvez queira abençoar a sua família. Aleluia, aleluia. Através disso é a multiforme sabedoria de Deus. Meus irmãos, eu quero orar com você. Diante dessa exposição, dessa carta maravilhosa, e nós vamos continuar, eu quero orar com você. Feche os teus olhos onde você está, em nome de Jesus. Onde você está, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Desliga tudo aí, chama o pessoal na volta aí. Vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, glória a Deus, eu te peço que o Senhor, pela sua infinita misericórdia e sabedoria, alcance lá, Senhor, essas pessoas onde estão. Aleluia, obrigado, Senhor, Pai. Aleluia, obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, pelas tuas bênçãos. Cadê? Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, meu Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por alcançar essas pessoas lá nas suas casas. Obrigado, Deus, por deixar que todo esse ministério de louvor estejam num só espírito. Obrigado, meu Deus, obrigado por um só espírito aqui, meu Deus, junto com as pessoas que estão nas suas casas. Obrigado, Senhor, pelo teu conhecimento. Obrigado pela vida de Paulo. Eu quero aqui, Senhor, nessa noite glorificar ao Senhor pela vida de Paulo, que lá naquela cadeia, aprisionado, sofrendo, aleluia, naquela angústia, talvez a mente atordoada por tribulações, ouvindo gritos na sua volta de homens que estavam presos lá também, vendo pessoas morrendo de doenças, pessoas gravemente feridas. No meio disso tudo, Paulo está lá, Senhor, escrevendo essa carta que veio edificar a nossa vida hoje, e está chegando lá na vida dos meus irmãos. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa carta, por esse ensino, por esse ensinamento
que a igreja, o Caminho Church, comece a crescer em conhecimento do Senhor, que seja uma igreja que leia a tua palavra, uma igreja que saiba a tua palavra, uma igreja que tenha conhecimento do que o Senhor mandou para nós, através dos teus servos, através dos apóstolos, através dos profetas. Que esse ensinamento não seja mera religiosidade ou mera religião, mas seja estrutura da nossa fé, Senhor. Aleluia, seja estrutura da nossa fé, em nome de Jesus. Que o Caminho Church e esses irmãos que estão me ouvindo cresçam na palavra, cresçam no conhecimento de Deus, e nós vamos manifestar na nossa vida com isso a multiforme sabedoria de Deus, para a glória do nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Meu irmão, aleluia, você que está na sua... Você aí, seja abençoado pelo poder da palavra de Deus. A palavra é mais poderosa do que qualquer coisa. Aleluia. Grave no seu coração essas palavras da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, hoje. Grave no seu coração. Grave no seu coração, amor tudo suporta. Grave no seu coração, você foi feito família de Deus. Grave no seu coração, você é filho de Abraão, porque esse também é um filho de Abraão. Grave no seu coração, você foi alcançado por Jesus Cristo, você faz parte da família de Deus. Grave no seu coração, a multiforme sabedoria de Deus é revelada na sua vida. Grave no seu coração essas palavras de hoje. Não deixe que a palavra fuja da sua mente. Anote, escreva e seja edificado por isso, porque a palavra é